Revisão da vida toda. Atenção! Após o despacho do ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral Federal do INSS já foi intimado. Olha só as últimas movimentações aqui no tema 1102. Volta concluso ao relator. Não me parece que haveria mais nenhuma petição a ser realizada, a não ser aguardar a movimentação do dia 28 de maio, para a gente ver o que vai acontecer. Se realmente nada mais vai ser feito, revisão da vida toda, pelo menos na ADI e no tema 1102, pode ser enterrada no dia 28, né? Vamos lá só cumprir tabela, declarar perda de objeto, e nós estaremos lá para trazer essas informações e também já vou adiantando algo que nós vínhamos trabalhando nos bastidores. Outras medidas para que não precise, né, para que a gente não precise depender do tema 1102, para que a gente não precise ser refém da ADI 2110, 2111. Então fica comigo que você já vai entender tudo. Só que olha essa bomba do governo e mais uma vez o INSS vem com aqueles números mirabolantes. Aqui traz reportagem da Globo. Com envelhecimento da população, governo prevê que rombo no INSS vai quadruplicar em 75 anos. Sociedade brasileira está se tornando mais velha. Nascimentos não estão compensando na mesma proporção. Analistas apontam que nova reforma da Previdência será necessária no futuro. Até aí que a população está ficando mais velha, com o avanço da tecnologia, mais oferta de alimentos e tudo mais, beleza, realmente está ficando mais velha e pode ver, a sua geração, você deve ter vários irmãos ou vários filhos e os filhos e netos estão tendo um ou dois ou nem estão tendo filhos. Então até essa parte, tudo bem. O problema é o que vem depois, são os números apresentados. Olha só isso aqui, pessoal. No epicentro de uma nova crise política por conta de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, o INSS preocupa economistas e a equipe econômica por outro motivo: sustentabilidade nas próximas décadas. Estimativas do governo, que constam no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, enviado pelo governo ao Poder Legislativo em abril, mostram que o rombo do INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, irá mais do que quadruplicar nos próximos 75 anos. Olha esses números, pessoal, vê se você concorda com isso. Para 2025, a previsão é de que o déficit do INSS, então já para esse ano, não é para números futuros, já para esse ano, a previsão é de que o rombo do INSS vai atingir 328 bilhões de reais em déficit, ou seja, em rombo, em número negativo. Você acredita nesses números, pessoal? Uma outra grande crítica que especialistas apontam é que o governo coloca benefícios assistenciais junto com previdenciários e são diferentes. BPC, por exemplo, nós atuamos aqui no escritório, não cobramos nem entrada para cuidar do BPC da pessoa. Entramos com o BPC, sim, tanto na via administrativa como na via judicial. Muita gente não sabia, mas nós temos concedido diversos BPCs ao redor do Brasil. Qual que é o requisito? Ser pobre no sentido jurídico e econômico do termo, não pobre de saúde, pobre de Deus no coração, nada disso, pessoal. Porque toda vez que eu falo, eu tenho que ficar explicando. Porque vem alguém no comentário e fala, eu não sou pobre porque eu tenho... Eu sei, gente, eu sei. Eu tô falando aqui do critério econômico, tá certo? Vamos só se apegar ao critério econômico e jurídico aqui, né? Então, a pessoa tem que ser pobre e não receber outra aposentadoria, né? Aí não vai poder acumular esses benefícios. E aí, você pode receber o BPC sem nunca ter contribuído para o INSS. E tá tudo certo. O que está errado? O governo colocar o BPC na mesma cesta do que uma aposentadoria. Por quê? Aposentadoria a pessoa tem que ter contribuído, aposentadoria a pessoa tem 13º, BPC não tem 13º.
além da aposentadoria, quando você contribui para o INSS, você ainda trabalhava, você poderia ter direito a salário maternidade, auxílio acidente, entre outros benefícios. Então perceba que são serviços diferentes prestados para a população. Então, uma grande crítica dos especialistas é que o BPC ele continua existindo normalmente, show de bola, e ele é um bom benefício mesmo. A crítica que está é separar o orçamento do BPC. Por quê? O BPC, a pessoa não contribui, ela não precisa ter contribuído. Então, precisa de outras fontes de renda. E, mesmo assim, pessoal, eu acho muito difícil chegar em 328 bilhões de reais, pessoal. É muito dinheiro. Não tem como falar que já em 2025 o rombo, o negativo seja isso. Ou seja, a Previdência arrecada e de negativo ela ainda consegue um resultado de 328 bilhões de reais, um resultado negativo? Me desculpa. Em 2100, claro que a gente está distante, né? Daqui 75 anos, a expectativa é de 30 trilhões de reais. Meu amigo, eu não sei nem o que é 1 milhão. Eu não sei nem 1 bilhão. Imagina 30 trilhões de reais. Mas, claro, daqui a 75 anos, é só uma estimativa. Aí, a previsão para o déficit do INSS, na proporção com o PIB, né? O PIB, o que o país gera de riqueza. E, claro, você está falando daqui a 75 anos, é uma estimativa. Só que mesmo esse número de 2025 falar em 328 bilhões de reais, pessoal, a gente já viu essa história antes na revisão da vida toda, né? Aí ele fala que a explicação para o crescimento do déficit do INSS é o envelhecimento da população brasileira com a queda do número de nascimentos. Pessoal, aí eles querem usar um dado para ocultar um fato. Qual que é o fato aqui? É que você contribuiu e você não está recebendo tudo aquilo que você contribuiu. Então isso, né, não adianta ficar falando em rombo da Previdência, sendo que o verdadeiro rombo é no bolso do aposentado. É no bolso de você que contribuiu décadas de 70, 80 até 94. Sim, a população brasileira está envelhecendo, está vivendo mais, expectativa de vida está subindo, concordo. Sim, os casais estão tendo menos filhos, concordo também. Só que você não pode usar esse dado para mascarar a verdade. O pessoal está pegando as contribuições e está enfiando no bolso. Não está repassando por INSS. E o INSS agora, com esse escândalo do desconto indevido, já ficou mais do que provado. Por que o INSS é o maior réu do Brasil? Se você não sabia, o INSS é o maior réu do Brasil. Mais de 5 milhões de processos. E aí você quer falar que é o aposentado que quer quebrar o Brasil? Você quer falar que é o advogado que está tentando instigar o aposentado a entrar com processo contra o INSS? Ou vamos abrir os olhos para a realidade e ver que é o INSS que está falhando com a população? Evolução da população idosa, de 60 anos ou mais, no Brasil. Realmente, estão vivendo mais. E aí, o Barroso já falou isso uma vez, né, em pleno julgamento da revisão da vida toda, ao retornar de um intervalo, eu sei porque eu estava lá a poucos metros dele, olhando no olho dele, e foi filmado isso aí. Ele falou: olha, pessoal, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí, né, falando como se a notícia ruim fosse que os idosos estão vivendo mais. Eu sei que ele quis dizer no sentido econômico, do rombo da Previdência e tudo mais. Eu sei que ele quis dizer nesse sentido. Só que, na verdade, a gente tem que dar graças a Deus que os idosos estejam vivendo mais, para que possam passar mais tempo com seus filhos e netos. E, além disso, o idoso, mesmo recebendo benefício de aposentadoria, ainda tem contribuição previdenciária sendo descontada. E fora o pessoal que aposenta e continua trabalhando, paga 2 vezes a contribuição previdenciária, paga imposto.
consome. 2/3 dos municípios do país vivem da renda dos idosos. Dados do próprio IBGE, pessoal. E aí vem o governo no projeto de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sabe qual que é o problema disso aqui, pessoal? Você que está acompanhando a revisão da vida toda, você já viu essa história antes, né? O governo apresentou a LDO de 2024 com 480 bilhões só para a revisão da vida toda. Então, como é que quer falar que são 325 bilhões de reais de rombo? Está colocando a revisão da vida toda nesses números? Porque se tiver, aí beleza. Aí, então paguem os aposentados. Mas não. Era 480 bilhões em 2024, só de revisão da vida toda, pessoal. E agora, 325 bilhões de rombo, entre aspas, sem revisão da vida toda. Ou seja, eles querem reservar esses bilhões aí. Vocês sabem, né, pessoal? Reforma de 2019. O governo aponta que esse rombo da Previdência vai aumentar, mesmo com a reforma da Previdência de 2019. Analistas tinham já avaliado essa queda de nascimentos do país. Isso aí eu não estou negando não, pessoal. Isso aí realmente, os casais estão tendo menos filhos, isso é verdade. Só que o aposentado continua pagando contribuição previdenciária. Não é só os jovens que contribuem para a Previdência. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sei que está tendo menos nascimento. E aqui está falando, ó, o ideal é que tenha uma nova reforma da Previdência em 2027. Quanto mais você demorar, pior fica. Ou seja, pode anotar aí, vai piorar para quem já está aposentado, vai piorar para quem quer se aposentar. Aqui também já estão discutindo, né, para acabar com a diferença de idade entre homem e mulher. E tem que mexer no MEI, né, no microempreendedor individual, microempresário individual, um problema gravíssimo, que diz que vai gerar um déficit grande. Quase 12% dos contribuintes por MEI e respondem por apenas 1% da arrecadação. Ou seja, vai fechar a porta para todo mundo. Enquanto a despesa do INSS é de 8% do PIB, a despesa total da Previdência é 14,5% do PIB, quando se inclui servidores públicos, civis e militares da União, do Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, o gasto da Previdência é equivalente às despesas de países que têm uma população idosa 3 vezes maior do que a nossa, como Grécia, Portugal e França. Mas, ó, INSS é 8% do PIB. E ao incluir servidores públicos, civis e militares, aí que sobe para o total da Previdência de 14,5% do PIB, além do problema do orçamento do BPC não estar bem definido. Aí depois eles querem ficar fazendo pente fino no BPC e a pessoa tem que ir atrás de advogado. E é por isso que a gente está revertendo tantos cortes do BPC e também estamos conseguindo tantas concessões. No BPC, fica tranquilo, a gente não cobra entrada, a gente está cuidando de BPC no Brasil inteiro, pessoal. Muita gente não sabe, né, porque eu falo de revisão da vida toda, mas a gente está cuidando aqui de BPC no Brasil inteiro. Então, olha só, ele fala também que é preciso reduzir a judicialização, aposentadoria especial e auxílio acidente, onde mais de 90% da concessão se dá por vias judiciais, o que aumenta o precatório previdenciário. Só que, tanto nessas questões como em outras, você tem que reduzir a judicialização melhorando o serviço na via administrativa. Porque o BPC mesmo, como nós já temos essa expertise, nós conseguimos arrumar a casa do cliente, né, arrumar a documentação, tudo que precisa, para daí dar entrada certeira. E a gente tem obtido várias concessões na via administrativa, só que algumas têm que ir para a via judicial. Mas isso é culpa da pessoa? Isso é culpa do advogado? Ou isso é culpa do sistema
que está negando, está pagando bônus para os servidores negarem o seu pedido? Me parece clara a resposta. E trazendo aqui para a revisão da vida toda, nós temos um cenário de vitória no STJ, vitória no STF, até 2022 pelo menos, né, que perdurou até 2024, e um esforço sem precedentes, né, um esforço para acabar com o direito do aposentado. Mas, mais uma vez, pessoal, se tivessem pagado a revisão da vida toda já em 2022, o alegado rombo já teria sido muito menor. Ou, eu já havia trazido vídeo com uma abordagem de um possível acordo. Paga o reajuste, negocia a questão dos atrasados, mas pelo menos o reajuste sendo pago de forma imediata. Eu sempre trouxe isso aqui para vocês. Então, não faltaram oportunidades para pagar a revisão da vida toda. Nem que fosse com acordo. Nem que abrisse mão de um pouco de atrasados, alguma coisa assim. Os advogados, nessa hora, ficam loucos comigo, né? Mas eu falo. O nosso interesse maior é que o aposentado e o pensionista receba pelo menos o reajuste. Eu sei que o advogado tem que receber pelo trabalho dele. Eu sou advogado há 13 anos. Graças a Deus, um dos maiores escritórios de advocacia previdenciária do país, graças a Deus. Só que eu tô vendo a população sofrendo. A população não consegue não consegue encher um carrinho de supermercado, pessoal. Essa miséria que o INSS paga e chama de aposentadoria, não dá para ir na farmácia e no mercado. A revisão da vida toda, sendo uma questão de direito e não uma questão de esmola, de benefício que vai cair do céu, ela já tem a fonte de custeio que os tanto estavam preocupados. Porque vamos supor, se você quiser inventar um benefício novo, você precisa mostrar da onde que está vindo a fonte de custeio, da onde que está vindo o dinheiro. Isso sempre foi assim, beleza? Agora, na revisão da vida toda, fonte de custeio são as contribuições que foram recolhidas. Décadas de 70, 80 até 94. Então o dinheiro já foi recolhido. E é o que eu falo. Que pagassem pelo menos o reajuste imediato. E depois negocia, faz acordo para os atrasados, abre mão, alguma coisa, pessoal. Eu não quero abrir mão dos atrasados. Eu entendo, porque você sabe o que você contribuiu e você sabe o que você passou todos esses anos sem receber os seus direitos. Eu concordo e eu entendo. Só que ainda assim, é melhor negociar alguma coisa do que não receber nada. Vou trazer outras informações sobre o projeto de lei que nós já vínhamos trabalhando nos bastidores. E uma vez apresentado o projeto de lei, se a gente tiver alguém no Congresso Nacional, a gente tiver alguém lá, que seja em 2026, a gente conseguir colocar alguém da gente, aí vai dar para movimentar esse projeto de lei, vai dar para bagunçar aí com os corredores do Congresso, vai dar para articular, vai dar para conversar. E não precisa ser ou não, pessoal. Não precisa ser ou não. Tem gente que fala, o professor Nakamura só lutou pelos aposentados desde 2000 e tanto, aí 13 anos advogando, na revisão da vida toda desde 2020, para ser político agora. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô lutando aqui porque eu vejo na realidade do aposentado. Que não consegue encher um carrinho de supermercado. Não consegue comprar um remédio. Tá com cirurgia atrasada faz tempo esperando ou sair um recurso, ou sair pelo SUS, ou sair de qualquer jeito. Eu tô aqui por vocês, eu não vou soltar a mão. Porque 99% de vocês apoiam o nosso trabalho, reconhecem o nosso esforço e sabem que não é o professor Nakamura que negou a revisão da vida toda. A gente sabe quem que está negando esses direitos. Só que a gente sabe também que é possível dar o troco de outras formas
que é possível buscar outras formas de recebimento da revisão da vida toda. E isso não vai ficar assim. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.